Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal, aqui, canal Colégio do Discípulo, hoje muito importante para nossas vidas, tá? Hoje nós vamos aqui bater um papo sobre a nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos receber querido amigo, pastor Joiade Serra, aqui no canal, para a gente falar sobre a importância da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Lembrando que aqui no canal nós sempre nos esforçamos para colocar todas as lições com pelo menos uma semana de antecedência. Então nós já vamos colocar a lição de número 13, encerrando esse trimestre abençoado em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, se você está assistindo esse vídeo, ou você está aqui agora ao vivo, ou posteriormente, no momento que você esteja assistindo, se você ainda não é inscrito, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa sempre seus comentários, que é muito importante, edifica bastante, e a gente consegue conversar mais sobre o assunto. E ative o sininho das notificações, e aí qualquer conteúdo, quando nós entrarmos ao vivo, por exemplo, como agora, você receberá uma notificação te avisando que tem novo conteúdo no canal. E deixe também o seu like, tá bom? Quando você curte, quando você deixa o seu joinha, você também ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Esse canal que também é seu, basta você se inscrever. Aqui no canal Colégio do Discípulo, todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E a Escola Dominical, ela é a maior escola do mundo. Eu costumo dizer aqui que a Escola Dominical é a escola que não tira férias. Então, é muito importante nós falarmos sobre esse assunto. Então, nós vamos receber, ele está chegando com a gente, pastor Joiade Serra. É um imenso prazer para a gente, é uma honra tê-lo aqui conosco no canal. Tá bom, pastor Joiade, que é um grande colaborador à Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo na paz, tudo na bênção, graças a Deus. Tá bom o som aí? O meu áudio? O Tá microfone bom, tá tá bom? bom. Tranquilo? Tá dando para ouvir. Tá dando para me ouvir legal, né? Maravilha. Olha, eu fiquei preocupado aqui com a internet. A internet deu uma caída na hora de entrar. Eu tô desde ontem aqui com a internet lá em cima. Mas qualquer coisa, tá bom? A gente segue aí, a gente dá continuidade. O pastor Joiade Serra, que ajuda, como eu estava falando, né? Contribui muito com a Escola Bíblica Dominical, faz bastante materiais aí edificantes. Inclusive, aqui no canal a gente usa bastante os comentários do pastor Joiade Serra, né? Comentários sobre a verdade prática comentada, né? A palavra-chave, a leitura diária. E o pastor Joiade, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas eu vou deixar o pastor se apresentar. Ele é formado em bacharel em teologia pela Unicesumar, né? Formado em capelania hospitalar e prisional pelo curso de capacitação para obreiro de Minas Gerais, em inteligência bíblica pelo Instituto. Eu acho que caiu o sinal, o Diácono Jonathan. Deu uma travadinha aqui. E aqui a minha está normal. A sua caiu, Jonathan. O seu sinal ele deu uma caidinha, tá? Esperar ele voltar aqui, irmãos, tá? Para poder dar início à live, né? É assim mesmo, tá? A live ao vivo tem esses percalços mesmo, tá bom? Tá voltando aí de novo. Gente, eu peço perdão, porque eu tive em cima da hora
um problema aqui com a minha internet. Eu estou pela internet do celular. E aí a internet está oscilando um pouquinho. Lembrando que essa live aqui é uma live teste, né? Nós vamos fazer uma live sexta-feira, às 10 horas da noite. Então, essa aqui é um teste. E teste acontece essas coisas. Caso a minha internet caia, eu peço ao pastor Joiade, que fique à vontade, tá bom? Para falar sobre o assunto, para concluir, tá? Mas então, pastor, se apresente. Eu falei um pouco aqui do senhor, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente aí. Diga onde a gente pode achar o senhor, suas redes sociais, se quiser deixar algum contato para alguém achar o senhor, para alguma agenda, fique à vontade, tá bom, pastor? Bem, irmãos, a gente tem um trabalho na rede social, né, de teológico, no Instagram, PR, né, tracinho, Joiade, tracinho teologia. E também temos trabalho nosso no Telegram, né, um canal de pregação, Esboço de Pregações, né, no Telegram. O canal é Esboço de Pregações, no Telegram. E também temos o Facebook, né, Joiade Serra, tá, separado. E contato para pregação pode ser mesmo meu próprio WhatsApp, tá, ou pelo Instagram mesmo também dá certo, tá bom? O meu WhatsApp é, né, 31, Minas Gerais, né, 31 99802 5920, tá bom? Estamos às ordens. E hoje nós iremos falar a respeito, né, da escola dominical, a sua importância, né, para a igreja, para a sociedade, para a família de modo geral, irmãos. Nós temos visto, né, de maneira assim escancarada, tipo assim, a falta que faz o ensino bíblico na igreja forte, né, teológico, assim dizer. Hoje estamos numa época, irmãos, que infelizmente o tal da profetada, né, as revelações, né, de CPF, de RG, nome de pai, nome de mãe, virou moda no meio das igrejas. E quando a igreja não tem, né, uma EBD, e se tem uma EBD e ela não é uma EBD sólida, a igreja corre risco, né, de cair nas heresias. Então, a escola dominical, ela é importante por quê? Porque ela é um ensino da igreja, né, de maneira bíblica. Ela está evangelizando enquanto está ensinando. Ela faz a conjunção, né, da grande comissão de Jesus, né, o id, né, pregar o id, tudo criatura. Então é necessário haver o entendimento que a escola dominical, ela não é uma parte da igreja, não. Ela não é só um departamento da igreja, mas ela é a própria igreja ministrando ensino bíblico, metodódico. Então a escola dominical, ela é importante porque ela é um ministério que vai alcançar crianças, que vai alcançar jovens, alcançar adultos, a família e toda uma comunidade. Então, nós vemos que a escola secular, ela vai instruir, né? Ela vai contribuir para poder formar, né, a criança, formar o jovem de maneira intelectual, né? Formar bons hábitos, mas ela não promove, ela não consegue gerar naquela pessoa uma formação de caráter, né, cristão, falando. Então, a escola dominical, ela faz isso com maestria. Ela, mediante o ensino da Bíblia Sagrada, ela consegue alcançar não somente, né, a mente do ouvinte, mas também um coração. Então, partindo daí, eu vejo que a EBD ela tem para nós uma grande importância, né? Tanto para a igreja, quanto para a sociedade e para a família, porque ela está formando, ela está gerando caráteres, está formando vidas com caráteres, né, de maneira cristã, de maneira bíblica. Então, este, né, é o nosso tema de hoje. Por que que a EBD é importante, né? Ela é importante por quê? Porque ela é uma escola, ela é uma parte da igreja que tem a missão de formar caráter e está cumprindo, né, a comissão de Jesus Cristo, a comissão de ir pregar, né, este evangelho a toda criatura. E eu tenho aqui por base de hoje, né, este tema, aqui do livro do pastor Antônio Gilberto. Muito bom, tá? Isso aqui, meu aqui, ele é antiguinho, né? Ele é edição atualizada, ampliada. Aqui tem por tema, né? O Manual da Escola Dominical. Irmãos, compre, né? Que vale a pena, tá? Quem é professor, né? Quem é da área, tem que aprender a investir em conhecimento, irmãos. Então, dentro do assunto da escola dominical, né, da sua importância, existe todo um contexto, né? Todo um contexto bíblico, histórico da EBD, né? Por quê? Porque a EBD
ela é uma instituição, né, moderna, mas também tem suas raízes profundas, né, na antiguidade. De que maneira? Olha só, nos dias de Moisés, nós vimos que eram os pais que eram responsáveis pelo ensino das crianças, né, nos lares. Mas que ensino, pastor, é esse? O ensino de revelar Deus. Então, o lar, ele era de fato uma escola onde os filhos aprendiam a temer a Deus e a amá-lo. E na época dos reis sacerdotes, né, nós vemos que o sacerdote de Israel, além do culto divino, eles tinham o encargo de ensinar a lei, tá? Temos assim, por exemplo, né, o rei Josafá, que enviou líderes, né, enviou levitas, sacerdotes, por toda a terra de Judá, para poder ensinar o povo a lei do Senhor. E no dia de Jesus Cristo, né, grande parte do seu ministério terreno foi para o ensino. Então, a sua última comissão foi o ide e ensinai. Jesus, ele ensinava nas sinagogas, em casas particulares, ensinava no templo, ensinava nas aldeias, ensinava as multidões, ensinava pequenos e grandes grupos também individualmente. Então, também os seus apóstolos, eles também ensinavam. Então, fica, meus irmãos, evidente que se a igreja de hoje ela cuidasse devidamente do ensino bíblico, né, junto a crianças e a novos convertidos, nós teríamos hoje uma igreja muito mais forte, muito maior. Pecadores, né, aos montes se convertem. Isso aí é fato, isso aí é uma coisa fato. Mas são poucos que permanecem. Por quê? Porque falta um ensino apropriado, falta a raiz ou a base espiritual sólida, profunda. Então, eu vejo que a escola dominical ela tem para nós essa importância grande, desde o tempo de Moisés, né? Desde os primórdios, né, do Antigo Testamento, até o dia de hoje. Então, hoje, na fase atual, o movimento religioso, né, que nos deu a EBD, como temos hoje, começou em 1780, na Inglaterra, na cidade de Gloucester. Irmão, sou péssimo em inglês, tá? Na cidade de Gloucester, né? Com o jornalista evangélico Robert Hicks. Ele, por Deus inspirado, ele sentiu compaixão de crianças de rua. Ou seja, elas pelas ruas perambulavam, e ele, ao pensar naquelas crianças, no seu futuro, né, ele decidiu, né, montar uma escola para que evitasse que eles virassem, né, fosse para a cadeia no futuro, irmãos. Então, olha só, a EBD é essa visão, né? A EBD é visão de cuidado, é visão de discipulado, é visão de crescimento, tá? Então, a EBD, ela é importante por isso, irmãos. E é um dos, tipo assim, é um dos departamentos da igreja que, aos poucos, está sendo sucateado, tá? Hoje não se vê mais, assim, tanto, né, tanto amor pela EBD, tá? E hoje, meus irmãos, hoje, a nossa época de hoje, ela é forte, boa, por quê? Nós temos aqui, ó, temos o YouTube, nós temos o WhatsApp, nós temos canais abertos para EBD, tá? E não há nas igrejas locais, assim, um prazer pela escola dominical, tá? Eu digo assim, por minha região, você vê que, por mais que às vezes, né, o ministério invista em algo, os próprios irmãos não têm aquele prazer, né, de ir para a EBD, tá? E quando vão, não vão com prazer, parece que vão por obrigação, tá? E outro fato que eu acho bem importante da escola dominical é o professor. O professor. O professor, se ele não tiver um preparo, meu irmão, tipo, teológico para isso, ele vai se perder na aula. Ah, pastor, mas eu não posso pagar o curso teológico. Eu não posso pagar uma teologia. Irmãos, tudo bem. Mas hoje nós temos PDFs gratuitos. Tá? Hoje, tipo assim, hoje eu tenho livros aqui, eu tenho em casa né, livros físicos, aqui por dizer. Mas assim, o meu acervo maior é PDF. Quando eu quero pegar alguma coisa, pesquisar, eu vou no PDF. Porque eu sei que está caro, realmente é caro, mas quem realmente quer dedicar ao ensino, ele tem que aprofundar, ele tem que ir no fundo, tá? Então, a escola dominical, ela é isso. Ela, desde os seus primórdios, ela vem trazendo, né, para a criança, para o lar, de um modo geral, né, um ensino bíblico, teológico sólido. Amém, irmão Jonathan? Falar alguma coisa? Estou indo aí aos trancos e barrancos, né? A gente sabe que ao vivo é assim, né? E teste, né? A gente está testando, mas não deixa de ser
É claro que é um teste, mas é uma live de um assunto muito importante, né? De extrema importância. O pastor Joel tocou no assunto de professores. Deixa eu só mandar aqui, a parte do Senhor, um bom dia para o Geraldo Firmino, que está aqui mandando um bom dia, e um amigo em comum nosso, pastor Joel, que é o pastor Teraz, né? A paz do Senhor, meus professores. E o pastor Teraz, ele fez até essa ponte quando eu estava procurando alguém para a gente fazer. E eu comentei o nome do senhor. Ele falou: olha, ele deu ótimas indicações do senhor. Faz um ótimo trabalho também, né, na Escola Bíblica Dominical. Ótimo. E aí entra uma outra questão, o pastor Joiade, que o senhor falou sobre professor. Esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2025, particularmente foi um trimestre que as lições foram um pouco difíceis. A gente veio do trimestre, vamos dizer assim, fácil, né, entre aspas, que falou da... Caiu de novo, Jonathan. Mas assim, pegando aqui o seu gancho, né, da sua fala, né, com a sua autorização, realmente foi um trimestre onde eu digo assim, né, por mim mesmo, eu recebi muita ligação de vários professores, né, do país, né, de fora também, do exterior, pedindo nosso auxílio. Pastor, como é que faz? Aqui o assunto, docetismo, né? Pastor, o que é isso? Irmãos, a lição que está encerrando agora teve muita nomenclatura nova, né? Nova para muitos, mas foram nomenclaturas, né, que vêm desde os primórdios, tá? Dos, é que fala? Desde o patrício, né? Do tempo dos pais da igreja, irmãos. Então, olha só a falta que faz, né? Um professor que venha dedicar, né? Venha querer mergulhar mais no assunto, tá? Então, eu vejo que a escola dominical, ela tem essa importância, né, para a igreja. Por quê? Porque ela possui, né? Ela possui objetivos, né? Ela possui objetivos. E se o professor ele chegar na classe e não souber quais são esses objetivos, ele vai perder o foco da aula, tá? O foco da aula. E eu aprendi, né, que a EBD, ela tem por objetivo o seguinte, ela tem um tripé. Ela é um tripé EBD, é um tripé, tá? Por quê? Olha só, o seu foco maior é esse. Primeira coisa, ganhar almas. Ganhar almas, tá? Esse dever, ele deve ser o primeiro, né, o grande dever do professor, tá bom? Que é orar a Deus para que, nesse sentido, que todos que seus alunos, né, da classe venham se converter ao evangelho. E a EBD, meus irmãos, não é só para a igreja. Existe hoje, né, esse grande erro, né, de pensamento, que a escola dominical é só para a igreja, mas não é. Se nós voltarmos lá ao princípio da EBD, tá? Da EBD, você vai ver que o nosso irmão, né, o nosso irmão Reis, ele foi buscar na rua, crianças de rua, para poder ensinar a palavra de Deus. Então, a EBD, ela é da igreja um órgão evangelizador, tá? Ela vai evangelizar, ela vai discipular, entendeu? E vai formar novos obreiros. Então, a EBD tem esse tripé. O primeiro tripé é esse aqui, ó, ganhar almas. Então, esta, né, deve ser a preocupação do professor, de levar para as classes, entendeu? Para as classes um evangelho de maneira clara, de maneira, né, de maneira assim lógica, entendeu? E que venha convencer os ouvintes, tá bom? Então, este é o nosso foco, né? Levar a pessoa para Jesus Cristo. Então, através do ensino bíblico, da palavra de Deus, ganhar almas para Jesus. Então, o tripé é esse. Primeira coisa, ganhar almas. Segundo objetivo, desenvolver, né, nos irmãos, um caráter espiritual. Olha que forte, irmãos. Então, o professor, ele tem que entender o tamanho da sua missão, né, que Deus lhe confiou. Porque o ensino da palavra de Deus, ela é uma obra espiritual. E é necessário trazer uma modelação no aluno. A Bíblia Sagrada, ela vai nos moldar. E quando ela é ensinada, ela traz para nós um molde espiritual. Irmãos, uma coisa que eu fico preocupado é quando eu vejo um professor dando aula sem usar a Bíblia. Isso é sério, irmãos. Existem irmãos que vão dar aula na escola dominical que não usam Bíblia.
só pega uma revista, leia a revista, mal aplica a revista e não ler na revista os textos bíblicos. Isso é sério, irmãos. E é preocupante. Se a EBD é para poder gerar no aluno um caráter cristão e espiritual, então temos que usar Bíblia. Tá? Então, primeiro tripé, ganhar almas. Segundo tripé, gerar no crente um caráter cristão e espiritual. O terceiro tripé, né, o terceiro objetivo qual é? É treinar cristão para o serviço ao mestre. Ou seja, quando promovemos na igreja este crescimento espiritual, o aluno ele tem oportunidades ilimitadas de servir o mestre. Irmãos, a minha formação teológica foi na escola dominical, na IBD. Eu, quando criança, minha mãe me dava aula na IBD, lá no Maranhão. Maranhão. Então, toda a minha base teológica é EBD. Tá? Depois que eu fui buscar, né, que eu fui buscar por fora outros cursos, para poder, né, trazer para mim um melhor crescimento. Então, inúmeros obreiros saíram da EBD, né? Então, você vê que grandes frutos vieram da EBD. Então, cada aluno treinado é um obreiro ativo, diligente e dinâmico. Amém? Então, esse é o tripé, né, da EBD. É ganhar almas, formar no crente um caráter cristão e espiritual e treinar aluno para poder servir ao mestre. Amém, irmão Tiago? Glória. É com você. O Gustavo está comentando sobre professor, não leem uma só referência, pastor. Eu vou falar sério. bem menos do que eu já ia falar, para caso eu saia aqui, o senhor fica à vontade aí, tá bom? Tranquilo. Pode falar. O irmão Gustavo Ferreira, isso é muito sério, porque eu já presenciei, professor que chega na classe, não prepara a lição. Olha o problema. Isso é falta de visão. Quando eu passo a entender que a EBD é importante para a igreja, então eu começo a me desgastar. Tá? Me desgastar. Para você ter noção, ó. Hoje ainda estamos em março. A lição 1, que vai entrar daqui a 2 semanas, a minha já está todo no jeito, preparada para a minha aula. Por quê? Porque eu entendi que é importante chegar na classe preparado, porque eu sei que aquela aula vai gerar no aluno, né, uma visão espiritual. Aí eu chego na classe, não preparo a lição. Eu chego na classe, não leio referência bíblica, gente. Se é escola bíblica Escola dominical. bíblica, né? Isso é muito forte, irmãos. Se não Então, tem são Bíblia, não é escola detalhes que bíblica. passam, às vezes, batido. E, devido a isso, a EBD hoje está sucateando. Porque o professor não dedica, sabe? E quando o pastor põe aquele irmão ou irmã para dar aula, ele confia isso a ele. É uma confiança. Eu não posso, como pastor, dar para alguém um cargo de escola dominical só porque a pessoa talvez é um bom dizimista. Não, não. Ele tem que ter vocação para isso. Vocação. E além de vocação, tem que se dedicar. Mas Porque tem gente que tem Jonathan, vocação e não se eu dedica. não tenho curso teológico, irmãos. Invista. Temos aí curso de graça. Olha só, aqui, para você ver aqui assim, no YouTube, tem aqui o Diácono Jonathan, né, o seu canal. Tem aula teológica gratuita, não é paga. O meu canal, eu tenho um curso, lá eu tenho curso para obreiro, lá eu tenho curso de apologética, lá eu tenho o estudo bíblico, entendeu? Então, o negócio está fácil hoje. Ah, se fosse na minha época, meu irmão, eu tive que pagar faculdade, 4 anos de faculdade, me desgastar, pagar curso lá fora, poder ter investimento, e hoje não, hoje está fácil. Hoje é estudo online, antigamente a pessoa quase morava no seminário, tinha que viajar para estar no seminário. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Cumprimentar também o irmão, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Esse aqui é inglês, é chique ele. É o Cassie Johnny, que eu me lembro também, ele está em muito grupo de escola dominical também, contribui muito. O irmão Geraldo Firmino, louvado seja Deus, amém, meu irmão. O Geraldo? Daquele da igreja. Ou Cássio? Ô, Pai do Senhor, pastor Geraldo, Deus seja louvado. Uma bênção. O meu amigo também, o meu professor Arnaldo Maqui, Pai do Senhor, obreiro Arnaldo, Deus te abençoe, meu irmão. Então tem uma galera aí que está comentando, está acompanhando. Gustavo Ferreira, bom dia, Gustavo, Pai do Senhor. Meus irmãos, prometo, tá? Rapidinho só para não... que na live de sexta-feira nós vamos estar melhor preparados, tá bom?
Eu estava em cima da hora, minha internet deu problema, mas sexta-feira isso não vai acontecer. Eu já vou me preparar melhor para isso. Mas então, pastor, como nessa questão de professor, Paulo fala que se a sua vocação é ensinar, dedique-se, né? Então, eu entendo assim, tem gente que tem vocação, mas ela não se dedica. E tem gente que não tem vocação. Era até o que eu ia falar quando eu estava comentando sobre a dificuldade dessa lição, foi que eu percebi professores que realmente não estão preparados para trazer esse tipo de lição mais difícil. Ou por falta de dedicação, ou porque realmente, às vezes, a pessoa não tem vocação. Então, é algo muito importante, né? Ter vocação e se dedicar, né? Eu vi aqui que a irmã Eliane botou assim, né, aqui no comentário. Paz e graça. Referente às referências, só temos 2 horas na EBD, mas vou me esforçar para ler as referências. Misericórdia. Isso aí, irmã. Surtiu efeito. Parabéns. A irmã Eliane... Ah, tá aqui. Vou botar o comentário dela aqui. Tá. Irmã Eliane, cadê? Isso. Posso te dar uma dica, até com a permissão do pastor Joiade? Fica à vontade. Aproveite a leitura das referências e peça os alunos para lerem. E aí você faz uma aula dinâmica, faz os alunos participarem. E leia, porque eu também percebo isso, né? Na revista tem todas as referências, mas os professores não leem muito. Isso eu também percebo. Então, está surtindo efeito já aqui na vida da professora Eliane Freitas. Deus te abençoe, tá? Também um segredo, o Diácono Jonta, da lição nossa, é você pegar a lição na semana, porque a lição eu aprendi até com o pastor Antônio Gilberto. Eu fiz com ele um curso no Rio, antes dele partir para a Glória, pela CPAD. Uhum. Ele dizia que a lição da EBD não é para ler da classe, é para aplicá-la. Entendeu? Às vezes nós chegamos na classe e nós pegamos a lição e só lê, entendeu? E não aplica ela. Então, em casa, eu grifo em cada ponto o ponto importante, o ponto-chave do ponto, entendeu? E lá aplico o ponto. Porque se eu for ler na classe a lição, não dá tempo mesmo, não. Isso. Não dá. Tá? É um Então, outro em casa, eu problema, vou né, ler a pastor? revista e na classe aplicá-la. Um outro problema. Com o professor que só lê revista, né, ele geralmente ele faz assim, ele pede a cada aluno para ler um trecho da revista. E os alunos, eles criaram o hábito de não ler a revista em casa. E eu Exatamente. incentivo muito, eu falo muito para ler. E quer ver eu ficar triste quando chega na hora da aula, o aluno pergunta, hoje é qual lição? Meu E aí Deus. eu falo, não estudou, né? Então, né, a revista, né, é para incentivar o aluno a estudar em casa e, como você falou, trazer as partes importantes, acrescentar algo mais. É bom também uma dica, né, ter o livro de apoio, que ele vai te dar mais do que está na Exatamente. revista, né? Então, hoje está muito fácil, né, pastor? Tá muito fácil. Tá muito fácil. Então, eu entendo que, tipo assim, né, o que falta hoje em nós, até coloco também eu no meio, todos nós no meio, né, porque eu não posso Todos nós, jogar isso, ninguém só isso. o peso, eu também no meio. Isso aí, O que falta hoje em nós é um pouco mais de empenho, porque quando eu empenho. entendo que a EBD é importante, quando eu começar a ver, olhar com essa visão, não, eu sou professor de saúde dominical, eu sou da EBD, parte dessa EBD, eu sou aluno dela, ela é importante nesse ponto, então eu vou começar a me dedicar mais. Eu, como aluno, eu vou em casa ler a revista, eu vou em casa ler leitura diária, né, porque está aqui, né, leitura Leitura diária, diária, segunda a sábado, entendeu? E outra coisa, você vê que todos os dias tem aqui no grupo, ó, leitura diária em banner, leitura diária em áudio, leitura diária em vídeo, leitura diária explicada. Tá muito dá até fácil o para negócio hoje, escolher. irmãos. Tá mastigado. Tá Gente, mastigado. posso dar mais uma dica, pastor? Fica à vontade. Professor, pega a leitura diária. Eu tenho exercido isso aqui no grupo da minha igreja, graças a Deus está dando frutos. Pega a leitura diária, vai lá no grupo, se a sua escola dominical não tem um grupo de EBD, cria um grupo de EBD. E aí você coloca cada aluno para comentar a leitura diária naquele Muito dia. bom. Alguns vão ficar tímidos, não vão querer, outros vão querer. Você já vai incentivar os alunos a lerem a revista, a se identificar, a participar. Então é muito bom também. O Arnaldo Maqui, ele está deixando aqui o texto de Romanos 12:7, que diz: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então Muito tem que forte. haver
dedicação. E ele acrescenta: quem recebeu o dom do ensino deve exercê-lo com zelo, compromisso e precisão doutrinária. Ensinar a palavra de Deus exige responsabilidade, pois influencia a fé dos ouvintes. Arnaldo, muito obrigado. Arnaldo é meu professor particular. Muito obrigado Muito pela bom sua mesmo. contribuição, meu querido. Então, falando disso, pastor, quando você tem a revista de professor, ela te dá os objetivos da lição. Então, ali você vai saber como você vai se situar, né? Qual norte você seguir. Porque a lição ela tem que ser organizada, né, pastor? E, para a gente encerrar, queria ouvir do senhor como é a organização geral da escola dominical. Boa pergunta, né? A EBD, ela também se organiza como se fosse também um tripé, além da parte, né, do objetivo, né? Ela também é um tripé, assim que eu vejo, né? Primeiramente, ela é uma organização pessoal. Por quê? Porque ela é formada por dirigentes e professores, seu corpo Uhum. docente, né? E eles têm a maior missão, né? Porque eles lidam com o ensino e com o aluno. Além do professor e dirigente, também tem um aluno nessa pessoal, né? Que é o corpo docente. Ele é a nossa matéria-prima da EBD. O Se ele não tem aluno, escola dominical. Já pensou uma EBD só professor sem aluno? Não meu tem. Deus. Então, por isso que é bom investir, tá? Então, segundo, primeira coisa, pessoal. Segunda, organização, material. A EBD, ela tem que funcionar, né, em um ambiente apropriado. Ah, pastor, mas minha igreja é pequena. Então, pegam os bancos, separa, põe em um canto no de manhã e lá aplica a aula. Porque não pode misturar as classes. Não pode haver aquela bagunça, né? Aquele muito falatório. Uhum. Porque, irmãos, a hora de aprender é sagrada, sabe? As pessoas aprendem olhando e ouvindo. Absorvem isso. E outra coisa também, nessa questão é material, nós que somos professores, nós temos que ter, irmãos, né? Material didático. Eu uso muito cartolina, sabe? Aqui na minha igreja não tem slide, tá show. É o que eu faço, pego cartolina, pego o desenho, passo para papel, faço e põe lá no Google TV, entendeu? Porque é visual, tá? Então, primeira coisa, ó, pessoal, segunda, organização, material e terceira, funcional. O que é isso? É como a EBD funciona, tá? Ela tem uma função, ela visa o nosso espiritual. Ou seja, a nossa vida espiritual, né, ela tem que ser o foco da EBD. Tipo assim, nos orientar na oração, orientar na consagração, na conduta cristã, na leitura bíblica, tá? Consagração a Deus. Na minha infância, eu recordo que na minha adolescência, lá no Maranhão, nós tínhamos na EBD, né, concurso para quem decorava texto bíblico, entendeu? Não, Bom, domingo que vem, quem decorar o textuário ganha um presente. Nós ia, ó, afiado. Por quê? Porque ela tem essa função de nos incentivar, entendeu? A aprender a Bíblia. E nessa questão funcional também, ela é o ensino da palavra, entendeu? Então, ela é estudo, ela é ensino da palavra de Deus, ela, para nós, né, nos livra do fanatismo, do modernismo, de doutrinas falsas, entendeu? E assim nos faz surgir com nós com frutos, né, novos na nossa vida. Irmãos, a pior coisa que tem é chegar numa classe, ter um professor que vai entrar com aluno, com a aula, com fanatismo religioso. Eu não posso tentar pôr na igreja a minha visão, não. Irmãos, Bíblia, teologia, não é o que eu acho, não é achismo, não. isso aí, É o que a Bíblia diz. Fala. O correto. trimestre que está agora encerrando, teve uma lição que falou sobre os judaizantes, né? Usar o talite, usar o quipá. E alguém, né, por aí afora, falou, pastor, não concordo com isso. Porque quando eu vou pregar, eu uso talite, eu uso o quipá brasileiro. Eu falei, irmão, cuidado. Está querendo pôr na igreja aquilo que ele acha. E, Isso aí. biblicamente, não é o que eu acho, não é o achismo, é Bíblia, o que a Bíblia diz. Então, a EBD, ela vai me ensinar a palavra de Deus. Nessa questão funcional, ela nos traz eficiência de que maneira? Porque ela vai nos ajudar a promover de maneira abundante o ensino bíblico. Então, professores idôneos e espirituais, treinados, cheios de Deus, que são zelosos, eles trazem para a igreja um ensino bíblico sadio. E, além disso, na parte bifuncional, ela é também planejamento, né? Então, de nada vai adiantar, né? Adiantar muita organização, muito preparo,
sem operação de Deus na nossa vida. Tá? Eu posso me Glória a Deus. organizar, eu posso me preparar, mas se Deus não operar em mim, professor, né? Em mim, Deus não me capacitar, tudo isso é em vão. Então, os dons naturais, né, que são a eloquência, a boa dicção, uma boa cultura erudita e outras são coisas boas. Elas podem sim influenciar, mas de maneira temporária. Essas coisas, né, boa dicção, eloquência, são ótimo, mas em si não funcionam sozinho, porque a EBD ela é um ambiente espiritual, né? Requer do professor, né, consagração, jejum e leitura bíblica. Amém? Ô, gente, se tiver isso tudo. Olha, Atos 4:31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí olha o resultado de ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ora, é cheio do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, a gente lembra, por exemplo, de Pedro. Pedro era um pescador ignorante, mas depois que foi cheio do Espírito, ele se tornou um grande expoente da palavra de Deus. Então, é muito bom a gente buscar, né, se consagrar, ser cheio do Espírito Santo. Tá? O Gustavo Ferreira, ele falou aqui para o senhor, pastor, que legal, vamos fazer aqui, pastor Joiade. Olha só, já estamos, então, ó, com frutos dessa live que era só um teste. O Geraldo, Teste, né? pastor Geraldo, Teste. realmente o incentivo influencia o aluno a se dedicar na prática da lição da EBD. É uma coisa Viu, também que o pastor? professor o pastor, a verdade prática. Por que tem ali uma verdade prática? Porque os seus alunos precisam sair dali com uma verdade a ser praticada. O professor ele tem que ir para a aula com a ideia de que ele tem que mudar o entendimento de alguém, de fazer alguém praticar aquilo ali que ele vai ensinar. Isso é muito bom. E o pastor Geraldo também está parabenizando aqui. Parabéns aos pastores. Eu sou diácono, pastor. Pastor, e Joiade, pela aula maravilhosa. Obrigado, pastor. Que privilégio ter o senhor aqui, hein? Eu estou aqui com o Benção. pastor Joiade. Já é uma honra. Imagine o Viu, mestre? pastor do pastor Joiade. Então, Viu, pastor, mestre? só ler aqui também da Eliane, que diz assim: gostei da dica de premiar os alunos que decorarem texto áureo. Então, vou deixar para o senhor responder ela aí, pastor, para a gente encerrar. Muito bom, né? Você pode usar isso aí para poder eles chegar na classe afiado. Ou você pode também falar assim, o aluno, durante a semana, né? Quem respondeu o questionário? Eu lembro que na minha adolescência, nós tínhamos lá na IBD um quadro que tinha lá o nome de cada um, né, e pontuação no trimestre. Durante o trimestre, quem fizesse mais pontos, né? De leitura diária, decorar textual, não tivesse falta, esse questionário, como tivesse mais pontos, no final ganhava um prêmio. Eu era uma Ganhar um revista, prêmio. eu era uma bíblia, eu era um E é isso brinquedo, que eu ia entendeu? falar. E isso, Os meu irmão, um prêmios não negócio eram, aqui eu. né? Isso me deu Detalhe, fruto, que benção. Porque não entendeu? tinham internet, né? Não tinha Não uma IA tinha, que você digita lá e tem tudo pronto. Os não professores tinha. sentavam, né, e faziam aquilo tudo. E era tão bom, né? E que nós Era possamos gostoso voltar a demais. isso. Olha, a Eliane também, pastor. Eliana Falquim. Estou aqui em Minas Gerais, ó, vizinho do senhor, aprendendo com Maravilha, os irmãos. Que benção. E o pastor maravilha. Geraldo também deixou mais um comentário. Desejo e peço a Deus que continue usando vocês e a todos os professores nessa prática do ensino. E o Maravilha. Terás, tá, Terás? Agora eu aprendi, ó. Sou somente membro, mas recebo a profecia de pastor. Eu chamei de pastor Terás, né? Que também, olha o que a internet faz. Além de nos ajudar a ensinar, promove isso que a gente está tendo aqui. O pastor Joiade está em Minas, eu estou no Rio, o Terás, todos nós se conhecemos Ceará. através da internet. Então, pastor, faça a conclusão do senhor para a gente terminar esse papo agradável aqui. Irmão, primeiramente, né, muito obrigado, né? Eu vi que essa live teste, né, deu fruto, né? Deu fruto, glória a Então, Deus. Deu fruto. E que nós possamos, né, nós que somos professores do Estado Dominical, ter em nosso coração essa visão, que nós somos servos, servos de um reino. E que Deus nos confiou a missão, meu irmão, muito linda, que é o ensino, tá? E se todos nós dedicar ao ensino com afinco, com prazer mesmo, sabe? Sem ver, sem achar que é um peso, porque não é peso, é prazeroso. É muito prazeroso, prazeroso. Eu entendi que prazeroso. quando nós ensinamos, estamos aprendendo.
Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Entendeu? Quanto mais eu aplico para alguém um ensinamento, mais eu cresço e aprendo. Então, para mim, isso é útil também. Então, que possamos olhar para a EBD com uma grande importância. Não só como mais um departamento da igreja, não, mas com uma coisa que é a igreja em ação. E buscar, né, tentar na semana. Outra coisa que eu queria aqui falar aqui, que eu acho um pouco errado, é minha visão errada, de avisar que tem EBD só quando o culto encerra. Isso aí é facilitado no meio do culto. Irmãos, domingo que vem, é dominical. Não perca. Vai ser bênção, vai ser coisa boa. Esse é o assunto. Vai ser assim, assim, assim. Por quê? Aí o culto encerra. Irmão, domingo é BD. Vamos orar, amém. Irmãos, temos que ter aquele prazer de avisar a pessoa dominical. Porque ela é um berço doutrinário, sabe? Você vê hoje aí crianças pregando de maneira errada, com profecias da carne, línguas da carne, revelação da carne, porque não tem EBD. Se tem EBD, é mal aplicada. Amém? E ora por nós, tá, irmãos, porque somos servos e somos também pequenos igual vocês, tá? Ora por nós também, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu pastor. Terás, vou tomar cuidado na próxima, tá? E, pastor Geraldo, amém, pastor. Receba aqui a profecia de pastorado. Amém, pastor. Mas ora por mim em dobro, porque eu entendo que ser pastor não é fácil. Eu quero terminar, então, para a gente concluir, com a seguinte reflexão. Ô, Jonathan, só um instante, Sim, rapidinho. senhor. Pode falar. Gustavo Ferreira, é a irmã Mônica, também aqui da minha igreja. Ah, o Gustavo também, Ela né? que é a nossa chefe na DBD, nosso presidente é ela, Ah, tá? tá. Ah, sim, ó, sou É, eu, pastor Geraldo, irmã Mônica, aqui maravilha. Eliane, orando em todo tempo. Gustavo, estou com o endereço errado, Gustavo. Está com o endereço errado? Irmã Mônica. Irmã Mônica. A grande comissão, né? Ela envolve o ensino também, né, pastor? E Mateus 19, 20 fala para... Ai, gente. Calma aí que eu separei aqui errado. Na grande comissão, envolve também o ensino. Jesus falou para ir pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas as coisas que ele havia ensinado. Então, será que nós estamos cumprindo em parte a grande comissão? Mateus 28, 19 e 20. Eu falei Mateus 20. Ide, ensinai. Nós estamos pregando o poder que foi prometido. Versículo 18. Chegando, Jesus falou-lhe: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai. Em Atos 1:8, ele fala que receberíamos poder para sermos testemunhas. Então, será que nós estamos cumprindo o ID em parte? Porque eu entendo com a grande comissão que, claro, temos que ir pregar o evangelho, só que quando as pessoas veem a mesma palavra que faz, né, que gera fé, Romanos 10:17, é a palavra que também vai instruir. Então a igreja tem que pregar, ganhar almas e ensinar. E eu vejo que essa parte do ensino, infelizmente, né, tem sido um pouco negligenciada em muitas igrejas. Mas que nós possamos orar, que o Espírito Santo nos dê entendimento. Terás, muito obrigado, meu amigo. Gustavo Ferreira. Obrigado a todos que compareceram. Eliane, Pastor Geraldo, muito obrigado. Arnaldo, a todos que participaram dessa live. Terás está dizendo aqui que ele gostou muito. Ô, meu amigo, você não imagina meu privilégio de estar aqui com você. Muito obrigado. Ó, terminando, tá só para reafirmar, sexta-feira, às 10 horas da noite, o pastor Joiade vai trazer para a gente aí todo o resumo do primeiro trimestre de 2025. Então, não perca, vai ser muito bom. E vamos aí seguindo, então, fazendo a obra de Deus. Já que vocês estão aqui com a gente ainda assistindo, eu quero te convidar, então, a orar com a gente para a gente terminar essa live. E sexta-feira vamos estar aí também para a glória de Deus. Pastor Joiade, muito obrigado. Deus continue abençoando a vida do senhor, continue lhe usando, lhe iluminando, para que o senhor continue fazendo esse trabalho. Eu sei que é difícil, Terás também trabalha com isso. É difícil, mas
que continuemos com essa dedicação e, com certeza, Deus irá recompensar os irmãos. Muito obrigado, tá, pastor? Sei que o tempo do senhor também é pouco e o senhor está dedicando um pouco desse tempo aí para abençoar nossas vidas. Muito obrigado, tá bom? Amém. Vamos orar então para a gente encerrar. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento edificante, Senhor. Pai, que nós já vimos frutos e que, em nome de Jesus, Pai, a cada professor que assistiu essa live, que a escola bíblica na igreja deles seja, Pai, abençoada, dá força aos professores, ilumina, que haja, Pai, incentivo, dedicação, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ver um crescimento nas nossas escolas bíblicas dominicais e que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, continuar nos usando como instrumentos para ensinar a tua palavra. Abençoe cada um que assistiu esse vídeo, que vai assistir depois, com a tua graça, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Espero vocês sexta-feira, então, 10 horas aqui no canal. Muito obrigado, meu pastor. Amém.